No programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Pesquisa aponta que mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo de trabalho híbrido. A indígena Joana Porto conta a história de superação dela no quadro Reinvenção na Pandemia. E no bloco de entrevistas, o advogado Diego Vilela fala sobre o dano moral praticado pelo empregado. Aguardamos você! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Pesquisa aponta que mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo de trabalho híbrido. A indígena Joana Porto conta a história de superação dela no quadro Reinvenção na Pandemia. E no bloco de entrevistas, o advogado Diego Vilela fala sobre o dano moral praticado pelo empregado. Hora Extra está no ar. A pandemia mudou o jeito que lidamos com o trabalho. Qual será a preferência do empregado daqui para frente? Remoto ou presencial? Veja a pesquisa que aponta que mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo de trabalho híbrido. A pandemia nos demonstrou que o home office é uma realidade possível, onde funcionários conseguem entregar resultados estando no conforto de seus lares. Mas as interações presenciais fazem falta. Por isso, essa empresa de Goiânia está buscando adotar o formato híbrido de trabalho, onde seus 180 funcionários poderão atuar nos dois ambientes. É o que explica a diretora administrativa do local. Bom, o home office tem funcionado muito bem, né? Há mais de um ano que a gente está em home office. Os números estão bons, a produtividade está legal, porém a gente entende que está na hora de dar ao colaborador a oportunidade de ele vir quando ele quiser, para ele poder interagir, para ele poder se relacionar, para poder colaborar, é mais nesse sentido, é essa comunicação entre os colaboradores. A Mariana trabalha no RH da empresa e depois de um longo período de home office, ela está agendando através de um aplicativo os horários que passará a vir no escritório. E são boas suas expectativas para esta nova fase. Hoje a empresa está 100% home office, né? Eu acho que o formato híbrido ele vai melhorar, porque eu vejo todo mundo às vezes pedindo para poder vir para a empresa, encontrar as pessoas. Então eu acho que o formato híbrido ele vai ser melhor na vida de todos os colaboradores, inclusive para mim também. Eu reconheço que eu sinto falta. Eu gosto dessa interação, eu acho que facilita também o trabalho, né? Muitas vezes o que a gente poderia resolver indo até a pessoa, conversando, igual era no presencial, né? Eu acho que com o formato híbrido vai ter de novo esse contato que vai facilitar também o trabalho das pessoas. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria de gestão Accenture, mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo híbrido, no qual há flexibilidade para trabalhar remotamente entre 25% e 75% do tempo. Esta especialista comenta quais as vantagens e desvantagens para funcionários e empresas que adotam o trabalho híbrido. A gente pensar, Tarek, que o ser humano é um ser social que busca pertencer, eu estar distante do meu espaço físico tradicional do trabalho e com a oportunidade de conviver com os meus colegas, com as minhas lideranças, a gente tem uma perda nesse contato. Eu acho que a desvantagem reside principalmente nesse fato, além de, se eu não estou no meu lugar de trabalho tradicional, eu estou em casa, ou eu vou para um coworking, ou eu vou para um café que ofereça internet para que eu possa trabalhar, será que eu vou ter as melhores condições nesse ambiente? Falando de espaço físico, que inclui ergonomia, que inclui a questão de
Será que tem muito ruído? Né? Eu estou em casa com os meus familiares, eu tenho um lugar específico que me ofereça as melhores condições quanto a o silêncio, quanto a melhor internet, a melhor estrutura para que eu possa trabalhar? Então, acho que as desvantagens passam por aí. E a vantagem, né, de eu ter um formato de trabalho híbrido? Quantas vezes a gente acordou indisposto, né? E tinha condições sim de trabalhar, mas seria muito mais agradável eu poder estar na minha casa e ainda assim trabalhar. Ou para quem é pai e quem é mãe, muitas vezes o filho está febril, né? E aí eu vou deixar meu filho com a avó, com uma cuidadora e vou para o trabalho. Então, o trabalho híbrido também permite que eu esteja em casa, que eu esteja com os meus e ainda assim eu renda, e ainda assim eu tenha produtividade e ainda assim eu consigo me dedicar ao meu trabalho. Amanda expõe ainda como todos devem se preparar para a adoção deste formato. Acho que o mais importante é a gente ter lideranças preparadas para fazer a gestão à distância. Porque é desafiador? É, mas é possível estar presente, colaborar com o outro, contribuir com o desempenho do outro pelo uso da tecnologia, à distância, né? Então, a gente precisa ter líderes preparados para fazer essa gestão à distância. Parece até que a Kátia e a Mariana estão em casa. Desde o início da pandemia, várias adaptações foram adotadas aqui pela empresa para que os trabalhadores pudessem estar de home office. Agora, uma série de mudanças estão sendo realizadas até mesmo no espaço físico da empresa, para que os trabalhadores que optarem por trabalhar em casa ou trabalharem aqui no escritório, em ambos os lugares, sintam o mesmo conforto. As adaptações agora foram físicas, né? A gente desocupou uma área grande de trabalho, né? Que é essa área que a gente está aqui agora, onde tinham mesas, estações para trabalhar. Tiramos tudo e criamos esse lugar, esse momento aqui para o colaborador descontrair, para ele vir trabalhar e no momento de descanso ele poder descontrair. Kátia comenta que os números da empresa melhoraram com o home office e que a expectativa é que com o híbrido os resultados sejam de mais excelência. O nosso número melhorou, a produtividade do time melhorou e a gestão ficou mais próxima. É engraçado isso, né? A gente estava presencialmente, mas agora a gente tem reunião diária, cada equipe tem a reunião diária via meeting, usando Trello, ferramentas que a gente tem, e semanalmente a gente tem uma reunião geral de alinhamento, de informação. Então a comunicação melhorou e os resultados melhoraram. Então, mulher, indígena, mãe, doutoranda, quituteira. Veja no quadro Reinvenção na Pandemia o que a Joana Porto fez para superar a crise econômica e continuar os estudos dela com antropologia. Bolos quentinhos, feitos no dia com aquela cobertura caprichada e um carinho nos detalhes para deixar o cliente ainda mais satisfeito. Essa tem sido a realidade da cientista social Joana Porto, mãe do Theo e da pequena Naomi. Joana e o marido Rafael transformaram a cozinha de casa em local de trabalho desde abril de 2020, com o começo da pandemia, quando ele perdeu o emprego. A gente pensou logo em comida, né? Porque comida ninguém fica sem. E aí a gente falou, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí foi quando surgiu esse bolo, né? De milho com brigadeiro de pamonha e a receita de família, que é o bolo de cenoura do meu esposo, né? Da família dele, que ele faz também, né? Uma receita dele, que também tem muita saída, que é o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate 100% cacau. Joana conta que a venda dos bolos está ajudando a pagar as contas da casa. Foi a saída encontrada pelo casal que não deixou de se dedicar aos estudos. Ela está fazendo doutorado pela Universidade Federal de Goiás, mesma instituição onde Rafael faz curso de graduação. Eu ajudo ele, ele me ajuda, então a gente não tem essa questão de dividir tarefas em casa. Cada um faz o seu da forma que é para fazer, não tem essa coisa de ficar um pedindo para o outro, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que torna a vida mais leve aqui em casa, mas a nossa vida, minha e do meu esposo, começa só 9 horas da noite.
E é assim, literalmente, se dividindo entre tantas tarefas que Joana tem superado esse período difícil. E falando em divisão, algo que tem sido primordial nessa reinvenção em família é a parceria do casal. Na cozinha, nos estudos e cuidando dos filhos. E a futura doutora em Ciências Sociais já fala sobre o que vai ficar de bom dessa experiência, a superação. Essa coisa de lutar mesmo, assim, a gente sempre teve muito isso junto, né, eu e o Rafa, mas só que agora eu acho que potencializou muito mais, né, porque com certeza a gente quer continuar depois da pandemia com os bolos, né, aperfeiçoar, né, montar de repente um espacinho ali mais bonitinho, um negócio, né, como vocês podem ver, é um lugar que é feito na nossa cozinha mesmo, nosso forno, né? Então a gente vai tentando se moldar dessa forma, mas com certeza essa força mesmo para lutar, para conseguir sobreviver no meio desse caos que está esse país, né? É a superação. A superação, sim. Superar tudo isso. No próximo bloco, o advogado Diego Vilela fala sobre o dano moral praticado pelo empregado e os direitos de personalidade da pessoa jurídica. Não saia daí, voltamos já! Comum vermos na Justiça do Trabalho ações com pedidos de indenização por dano moral praticado por empregadores. O contrário, não. Mas o empregador, tanto pessoa física quanto jurídica, pode ser vítima de dano moral praticado por empregado ou ex-empregado? Para falar sobre os direitos de personalidade da pessoa jurídica e eventuais violações, conversamos hoje com o advogado Diego Vilela. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Diego. Olá, Fabiola, muito obrigado. Agradeço pelo convite e registro aqui a minha satisfação por poder participar desse programa. Que ótimo. Doutor Diego, quais os direitos de personalidade da pessoa jurídica que podem ser violados e que ensejam danos morais? Bom, vamos lá, Fabiola. Sabidamente, a pessoa jurídica ela não possui aquilo que nós chamamos de honra subjetiva, que está intimamente ligado com a intimidade, o decoro e a autoestima, né? Mas, por outro lado, a pessoa jurídica tem aquilo que nós denominamos de honra objetiva, que está ligado com a reputação e a boa fama da empresa. Tanto é assim que o STJ, através da súmula 227, já afirmou o entendimento de que a empresa, que a pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. Bom, diante disso, quais são os direitos que podem ser lesionados por um ato ilícito causado em desfavor da empresa, contra a sua imagem? São os direitos inerentes ao nome, à reputação e à sua credibilidade perante terceiros. Nós sempre temos que ter essa ideia do juízo que os terceiros fazem com relação à pessoa jurídica. Certinho, doutor Diego. E hoje em dia, com a existência de mecanismos que permitem o rastreamento da comunicação eletrônica, né, seja via telefônica, e-mail, redes sociais, tornaram-se mais comuns casos de dano moral praticado pelo empregado? Sim, Fabiola. Cada vez mais tem sido comum, tem se revelado comum os casos de dano moral praticado em desfavor do empregador. O TST, inclusive, já editou um entendimento no sentido de que o empregador, cabe a ele de forma moderada e impessoal, exercer um controle sobre os e-mails, né, trocados, aqueles recebidos e enviados pelos empregados, dentro do âmbito corporativo. Entende-se, inclusive, que esses e-mails, essas mensagens, elas possuem, o e-mail, né, a correspondência eletrônica, possui um significado, ele equivale a uma ferramenta de trabalho. E isso acaba se estendendo aos equipamentos que são fornecidos para o empregado, para o exercício da atividade. Bom,
Por conta dessa possibilidade de controle, é que eu entendo que tem aumentado o controle exercido pelo empregador, por óbvio, né? É que tem sido aumentada a possibilidade, né? Tem sido vistos mais casos em que é caracterizado o dano moral em desfavor do empregador, dada, como eu disse, essa possibilidade de monitoramento. Mas eu adianto que não comumente, não invariavelmente, o dano moral, geralmente praticado em desfavor do empregador, ele decorre do uso de aplicativos de mensagem e também das redes sociais. São os casos de maior incidência perante a justiça. Certo. Agora nós vamos à pergunta do advogado Johan Maravieski, que questiona algo sobre a comprovação desse dano moral. Vamos lá? Olá, Diego. Eu queria saber se a prova do dano moral tem que ser robusta e se as tecnologias podem ajudar a provar o ato ilícito que fere a imagem da empresa. Olha só, tem que ser robusta e convincente, assim como ocorre na aplicação e na avaliação da justa causa. Então, essa prova deve ser robusta, repito, e convincente ao ponto de demonstrar ao julgador que houve o ato ilícito, o resultado danoso e o nexo causal existente entre os dois. E advirto, que o ônus da prova nesses casos é todo do empregador. E quanto ao uso da tecnologia, né, da prova através da tecnologia, como eu disse anteriormente, como o empregador, por exemplo, pode fazer uso, o controle sobre e-mails e os aparelhos concedidos aos seus empregados, então a prova, inclusive, pode ser exercida através desse controle que foi exercido sobre as ferramentas de trabalho. E, além disso, da mesma forma que o empregado pode utilizar das redes sociais ou de aplicativos de mensagem eletrônica, o empregador também pode utilizar aquele mesmo meio em seu favor para realizar a prova do dano moral, como, por exemplo, é feito através de um print de uma conversa do WhatsApp, que tem sido bastante utilizado na Justiça do Trabalho, ou até mesmo a gravação de uma live feita por um empregado em que ele ataca a empresa e lhe imputa uma atividade ilícita. Certo. Com relação aos julgamentos dos tribunais, as indenizações, né, quando são procedentes em favor do empregador, elas têm um vulto maior ou não? Isso depende do prejuízo que a empresa teve com esse dano moral? Nesse caso, não há um parâmetro a ser seguido. Por óbvio que o julgador, considerado o caso concreto, ele tem que avaliar, dentre os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a dimensão do dano causado à empresa. Isso aí, considerando, por exemplo, as redes sociais, o julgador ele vai avaliar qual que foi a extensão, quantas pessoas possivelmente tomaram conhecimento daquilo, qual o descrédito causado em desfavor da empresa. Então, após realizada essa aferição pelo julgador, é que ele arbitra a indenização, num quanto razoável e pertinente àquele caso. Então, não há uma tabela, não existe um parâmetro fixo na fixação do dano moral. Existem critérios que são seguidos pelo julgador para que seja fixado, como eu disse, o quanto indenizatório. Ok, doutor Diego, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado ou por ex-empregado e as consequências jurídicas e práticas dessa situação. Não saia daí, voltamos já.
Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado. Quais as consequências disso na prática? Doutor Diego, em Goiás tivemos um caso recente de um empregado que falou mal da empresa onde trabalhava em uma live nas redes sociais. O fundamento da decisão de segundo grau foi de que o trabalhador exerceu de forma desarrazoada o seu direito à liberdade de expressão, ou seja, ele extrapolou, o direito dele de se expressar. Nessa ponderação de princípios constitucionais, vão ganhar sempre os direitos de personalidade, como a honra e a privacidade, nesse caso da empresa? Fabiola, de fato, um caso lamentável em que, ao que se sabe, o empregado, após se contaminar por Covid-19, ele realizou uma live e nessa live ele extrapolou o seu direito de liberdade de expressão. Essa live foi assistida por mais de 10 mil vezes e com isso, dado esse excesso desarrazoado, acabou gerando o dano em desfavor da empresa. Bom, nem sempre essa vitória dos direitos fundamentais, ela vai pesar em favor dos direitos da personalidade. Por óbvio que sempre deverá ser exercido um juízo de ponderação, verificada a proporcionalidade. Então, diante de cada caso concreto, é que se vai analisar se houve um excesso do direito de liberdade de expressão e se a partir desse excesso, dessa violação, ensejou uma violação ao direito da personalidade da pessoa jurídica. Nesse caso especificamente, a empresa perdeu no primeiro grau e a decisão foi reformada, e houve uma condenação do empregado em, se não me engano, R$10 mil. Esse valor seria mais simbólico, porque o prejuízo da empresa pode ter sido bem maior, Como avaliar esse prejuízo, E como é que a justiça faz essa ponderação, esse arbitramento nesse caso? Certamente, ao fixar essa quantia, o tribunal avaliou essas circunstâncias, tanto o ato lesivo praticado pelo empregado, ao expor a empresa da forma como fez, através de rede social, através de um acesso, através de uma rede social que teve acesso, aliás, por muitas pessoas, foram 10 mil acessos, e também o juízo exerce essa análise sobre o dano causado à empresa. Então, certamente foi avaliado e o valor de R$10 mil estaria dentro ali do prejuízo, do dano causado à empresa. Por óbvio que temos também que observar a capacidade financeira do empregado. Certamente o juízo ponderou isso e os R$10 mil ali atenderam ao critério que nós chamamos de critério pedagógico, uma forma de desestimular o empregado a praticar isso novamente. Seu escritório também trabalhou num caso parecido com esse, Você poderia contar para a gente como é que foi esse caso concreto? Claro. Há poucos meses nós também tivemos um caso em que defendemos os reclamados, eram 2 reclamados, que foram acusados na inicial pelo empregado, que era um parceiro, na verdade um parceiro comercial deles. Eles foram acusados de fornecer rebite. Rebite é uma substância ilícita, entorpecente, que geralmente é utilizada para a inibição do sono. Então, os reclamados, neste caso em específico, foram acusados de fornecer ao reclamante essa substância ilícita. Isso na petição inicial. Porém, em instrução processual, o reclamante daquela ação acabou reconhecendo que isso não era verdade, ou seja, de que ele não recebeu essa substância ilícita dos reclamados. Por isso, o juízo da causa, de uma das varas do trabalho de Goiânia, em reconvenção, acabou deferindo, julgando procedente o pedido reconvencional dos reclamados para condenar o reclamante, nesse caso,
ao pagamento de uma quantia de R$3.000 a título de indenização por dano moral. Uma quantia que, veja, ela se distingue, ela é distinta daquele valor do outro caso também já julgado pelo TRT. E ressalto, essa decisão a que eu mencionei, nesse caso patrocinado, cuja defesa foi patrocinada pela nossa banca, ainda está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ok, doutor Diego, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre esse tema aqui no Hora Extra. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, Fabíola, e estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado ou pelo ex-empregador, ferindo a imagem e os direitos de personalidade da empresa, da pessoa jurídica ou do próprio empregador físico. Você pode acompanhar também essa entrevista pelo canal do TRT no YouTube. E também não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela Rádio Web. Até a próxima semana.